Olá, estou aqui para falar com vocês sobre os gurus da qualidade. Quem foram esses caras? O que eles fizeram? O que eles descobriram? Então, eles fizeram todas essas ferramentas que a gente adora da gestão da qualidade. Eles descobriram coisas maravilhosas que eu fico assim, pasma. Por exemplo, o Walter Stewart, ele criou o gráfico de controle e é usado até hoje do mesmo jeito, sem mudar nada. Então, eles viveram em épocas que a gente tem hoje essa tecnologia toda, né? Eles não tinham essa tecnologia toda e eles inventaram tudo isso. Então, assim, eles são os gurus da qualidade e devemos muito a eles. Vamos ver? Os gurus da qualidade. Eu não sou a melhor pessoa para dar uma aula de história bem dada, tá? Então, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo algumas dicas, alguns links, tá? Para que vocês leiam depois. Vou indicar algum livro, vou colocar alguma coisa aqui na descrição. Para que vocês busquem mais conteúdo sobre isso, tá? Eu vou só dar uma passada para mostrar para vocês quem existiu e quem fez as coisas, tá? Então vamos lá. Em 1950 foi criado o Manual do Controle da Qualidade por esse cara bem aí. Que eu acho que fala Duran, porque é um nome diferente. E o que aconteceu? Ele trabalhava com essa questão do atendimento das expectativas do cliente. E isso a gente faz até hoje. A gente trabalha baseado na expectativa e na satisfação do cliente. E ele pensava também nessa relação de cliente e fornecedor, tá? Então, todos os processos direcionados para esse atendimento das expectativas do cliente vieram deste cara. Feynman. Em 1951, ele veio com tudo, com controle da qualidade total, controle do projeto, controle de material recebido e controle do produto. E a gente também faz isso até hoje. Então, esse cara deu o pontapé inicial nessas coisas. Deming. O Deming, ele especializou-se em técnicas estatísticas de controle da qualidade, tá? Esse conhecimento não chegou a ser absorvido nos Estados Unidos, mas no Japão foi, tá? E lá no Japão, ele implementou o controle da qualidade total, ou TQC, tá? A história, no livro da Verkema, que fala de PDCA e DMAIC, Six Sigma, ela tem um prefácio, ela conta uma história muito boa no primeiro capítulo dessa questão do controle da qualidade americano e que depois foi para o Japão. Porque o que aconteceu? Os americanos, por causa daquela questão da Segunda Guerra, lá com Stewart, eles começaram a implementar controle da qualidade, tá? Para melhoria dos processos em relação à guerra. E aí o Japão, que não produzia com tanta qualidade, tinha elevados custos, fez o quê? Queremos isso aqui também. Só que quando chegou lá no Japão, não era adaptada à cultura deles. E aí eles fizeram alguns treinamentos e um dos caras foi o Deming. E aí eles implementaram lá o que eles chamam de controle da qualidade total, que também é usado até hoje. E o Deming colocou para frente o PDCA. Tá? Não foi o Deming que criou o PDCA, mas ele fez o PDCA se tornar conhecido. E o Deming, ele tem 14 pontos. Ele fala em constância de propósitos. Se você quer ter melhoria do produto, do serviço, do processo, enfim, se você quer melhoria, você tem que ter constância. Tem que ser contínuo. E assim você consegue se tornar competitivo. Outra coisa, adote isso como filosofia. Não é uma coisa pontual, é uma coisa que você tem que respirar isso. Então, e não é somente lá no chão de fábrica. A empresa inteira tem que respirar essa filosofia, tem que viver essa filosofia. Então, vai lá desde a administração,
tá? Desde a alta administração, fazer essa conscientização de responsabilidade e assumir liderança nessa transformação. Não depender de inspeção para atingir qualidade. O que acontece? Pelo menos aqui, em alguns lugares eu vejo que as pessoas querem sempre estar apagando fogo. E na verdade, o que a gente tem que fazer? Evitar o fogo. Então, a gente tem que incorporar a qualidade desde o começo dos nossos processos, para que a gente não precise ficar dependendo da inspeção para não mandar um item defeituoso para fora da empresa. Porque um item defeituoso identificado mesmo ainda dentro da empresa, dentro da indústria, ele gera custo. E a gente vai falar de custo numa outra aula. Mas incorporar a qualidade desde o início, tá? Abandone práticas de aprovação de orçamento com base em preço. Isso serve para tudo. Preço não significa qualidade, tá? Preço associado a várias outras características, tudo bem, mas por puramente preço, não façam isso. Melhore continuamente e constantemente todos os processos. Aquele PDCA, ele tem que ficar girando dentro da organização várias vezes, em vários processos, em vários setores, tá? Institua treinamento. Se você quer qualidade, você precisa de mão de obra qualificada. E para isso você precisa proporcionar treinamento. Adote e institua liderança, tá? Porque quando você fala em qualidade, você fala em mudança cultural também. Você fala em questões que precisa dedicação, precisa empenho, precisa hábito, precisa constância. E se você tem a figura de um líder motivando, é muito mais fácil. Elimine o medo para que todos trabalhem de modo eficaz. Quando você está num ambiente que as pessoas agem com medo, medo de falar, medo de direcionar um problema a alguém, medo de qualquer coisa, as pessoas não ficam à vontade. Elas não trabalham com prazer. Com isso, você tem problemas na tua linha, tá? Elimine barreiras entre o departamento. Se você tem um chefe inacessível, que aí seria chefe, não seria líder, né? Como que você vai fazer? Se você tem essas barreiras. E outra coisa, entre os departamentos também. Como que eu vou trabalhar com qualidade na organização se o marketing não conversa com a logística, que não conversa com vendas, que não conversa com produção? E aí, como é que fica a situação? Elimine slogans e metas numéricas. Isso é bem difícil, né? A gente conseguir eliminar assim. Mas quando a gente fala em meta, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, esses pontos de Deming a gente pode adaptar. Porque meta numérica, acredito que sempre é uma palavra muito forte, mas é muito provável que existem em muitos lugares e várias vezes. Mas a gente pode criar metas que sejam motivadoras e não desmotivadoras. Você tem que ter muito cuidado com isso. E aí a gente vem com o Ishikawa. Quem aí conhece o diagrama espinha de peixe? Diagrama de Ishikawa ou diagrama causa e efeito? Foi esse cara bem aí. É usado até hoje também. Então ele proporcionou uma visão ampla da qualidade e falou também que implica nessa participação de todos e de trabalho em grupo e envolvendo toda uma organização. Falou em círculos de controle da qualidade e principalmente o seu maior legado foi o diagrama causa e efeito, que em algum vídeo vocês devem achar por aqui, viu? Deve ter por aí já. Os círculos de controle da qualidade, assim, quando um grupo de voluntários, funcionários, tá? Pertencentes ou não à mesma área de trabalho, eles são treinados da mesma maneira, com a mesma compreensão da filosofia, com aqueles mesmos objetivos, e eles tentam juntos melhorar o desempenho, reduzir custo, aumentar a eficiência, e especialmente no que se refere à qualidade de seus produtos e seu trabalho. Então, são grupos de funcionários que trabalham voltados para isso. Tá? Isso aumenta a motivação, a autorrealização, isso faz com que eles concorram
para uma formação de uma mentalidade que dissemine essa filosofia e esse autocontrole de prevenção, garante qualidade de produto, conseguem novas ideias, aumentam produtividade, reduzem custos, diminuem as perdas, melhoram a comunicação e o relacionamento humano. Então, assim, os círculos de controle da qualidade está muito relacionado à motivação de funcionários. Quando você tem funcionários motivados, que se sentem parte do processo, o que acontece? Eles trabalham melhor, mais felizes, eles se sentem parte daquilo ali e eles querem fazer bem feito, porque é parte deles. Entendeu a sacada? Ficou curioso para saber quem foi o criador do PDCA? Que eu falei que ele tinha sido divulgado e difundido por Deming? Então, o Walter Stewart, aquele cara que eu falei lá no começo, que criou os gráficos de controle. Então, ele criou o PDCA também. Depois dá uma pesquisada sobre Stewart.